Olá, amigos, sejam bem-vindos à segunda parte do vídeo do Banco que Vira Mesa. Nesse vídeo, daremos sequência ao projeto com as furações das peças articuláveis e o arredondamento das peças necessárias. Posteriormente, iniciaremos a montagem e o acabamento final, que seria a proteção ou a pintura. Eu sou Reginaldo Idalino e esse é o canal Oficina de Quintal. Vamos às marcações para os furos. Primeiro, nós vamos usar as duas peças maiores, que são as pernas de 84,8 centímetros. Nós vamos fazer o seguinte, como eu já havia ensinado no vídeo anterior, tá? Essa peça, ela tem 7 centímetros, então você olhe no vídeo anterior. 7 centímetros. Para você encontrar o local certo para furar aqui, nesse caso, você vai marcar daqui até aqui 7, passa uma linha, e vai passar um traço daqui até aqui e outro traço daqui até aqui. O centro vai ser exatamente a metade dessa peça. Esse é o local. Nesse caso, 3,5 por 3,5. Nesse caso, há momentos que serão diferentes, tá? Então, nas duas peças maiores, 3,5, 3,5, faz o furo aqui. Após fazer o furo, nós vamos arredondar. Nas duas peças de 35,5 centímetros, vocês têm que prestar atenção numa coisa. Essas duas peças de 35,5 por 9,5, vocês têm que voltar no vídeo anterior para ver detalhadamente os cortes em ângulos, tá? Então, ó, nesse lado aqui, o corte em ângulo, veja bem, ele foi de 10 graus. Que isso significa que a gente puxou daqui até aqui 1,2 centímetros e passamos uma linha e cortamos. Você tem que ver o vídeo anterior completo para entender o que eu estou falando, tá bom? Então é nesse lado, não nesse. Por quê? Porque esse lado aqui, o ângulo foi de 15 graus, então tem diferença, tá? Então no lado que o corte foi de 10 graus, você vai pegar essa parte de cima, vai puxar daqui até aqui 5 centímetros e daqui até aqui 3,5. Não 4,5, 4,7, porque essa peça ela tem 9,5 centímetros, mas não é o meio que nós vamos achar nesse caso. Então, daqui até aqui 5 centímetros, daqui até aqui 3,5, esse é o local do furo dessa peça, no lado de 10 graus, parte superior, não é a parte de baixo, é a parte superior, ok? Nas peças que serão a base da mesa, tá? Nós vamos fazer da seguinte forma. Vemos essa peça, ela tem 84,6, tá? Veja essa peça, 84,6, e um lado dela tem um ângulo, no outro não tem ângulo. Então, no lado que não tem ângulo, nós vamos fazer da seguinte forma. Daqui até aqui, 13,3 centímetros. E daqui até aqui, o meio, que essa peça tem 7, 3,5 centímetros. 13,3, 3,5. Esse é o local do furo desta peça. E lembre-se, ó, é apenas esse lado aqui tem ângulo e esse não. Use como base esse lado que não tem ângulo. E por último, nós vamos pegar a peça de 39,4 centímetros, 39,4, nós vamos fazer da seguinte forma. Essa peça tem 9,5, então você vai fazer aquele sistema. Do lado que não tem ângulo, o lado que não tem ângulo, esse lado tem ângulo e esse não tem ângulo. Então nós vamos fazer da seguinte forma. Se a peça tem 9,5, que é o mesmo procedimento que eu já ensinei, puxe 9,5 até aqui, 9,5 até aqui, marque, aí passe uma diagonal daqui até aqui, outra daqui até aqui, e esse é o centro, que nesse caso ficou com 4,25 centímetros, tá? Ou seja, 42 milímetros e meio daqui até aqui, ok?
Na peça G, nós teremos uma posição específica. Vejam bem, o lado do ângulo para cima e vamos arredondar apenas aqui embaixo. Do outro lado, que é onde nós fizemos o furo, também é só na parte de baixo. Isso nas duas peças, ok? Então vejam, o ângulo está para cima, o arredondamento vai ser embaixo. No local do outro lado, é o lado que não tem ângulo, mas é o do furo, o arredondamento também será na parte de baixo, ok? Então vamos agora iniciar a montagem. A partir desse momento eu vou nomear as peças. Quando vocês estiverem com o projeto em mãos, assistindo o vídeo, vocês entenderão o que eu estou falando. Então, se você quiser o PDF desse projeto, basta vocês deixar o seu e-mail aqui na descrição que eu vou estar enviando para vocês. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve agora, clica no sininho para ficar recebendo as notificações quando tiverem novos projetos. E nos siga nas redes sociais, Facebook e Instagram. Ok? Vamos iniciar. A peça de 35,5 por 9,5, nós vamos chamar de peça E. Tá? Nós vamos estar iniciando pela base de um dos bancos. Vamos usar também a peça D, que é a peça de 47 por 9,5. Usaremos também a peça de 43,5 e chamaremos ela de peça C. A peça de 48,5 por 9,5 chamaremos de peça B. Então vai ser B, C, D e E. Ok? A gente vai fazer dois kits desse aqui, duas montagens. Eu vou estar utilizando pino, mas você pode estar usando prego, parafuso, o que você tiver disponível, ok? Precisaremos também nesse momento que tem alguma superfície reta. Você pode colocar uma guia com uma régua de pedreiro, uma peça de madeira que esteja alinhada. Então você vai precisar de algum lugar que esteja alinhado, centralizado, para poder a gente fazer tudo certinho, ok? Com a peça E, nós vamos colocar ela da seguinte forma. Eu vou encostar aqui, ó, essa superfície, essa parte aqui, a minha guia, ela tá retinha, tá? Tá no esquadro. Então eu vou encostar aqui. A peça E, nós vamos colocar nela a peça C, tá? Da seguinte forma. A peça C, ela vai ficar dessa forma aqui. Ela tem que ficar no esquadro,
certinho aqui, encostado aqui também, alinhado conforme o ângulo que nós fizemos anteriormente, ok? Então vai ser assim, ela tem que ficar com isso aqui assim, rente aqui e rente aqui, que é para poder dar certo, ok? Então nós vamos fazer desta forma. Ok? Agora, a peça B, que é essa peça aqui, ela vai ficar encostada nela, tá? Aqui, ó. Encostadinha e bem retinha com a de baixo. Que é para isso aqui coincidir e ficar correto, ok? Então, encostada. Lembre-se, na peça E, a parte que é o parafuso é para frente. A parte que tem o furo é para frente. E o ângulo, no projeto vocês vão ver, que ele vai estar assim, ó, subindo, ok? Na diagonal, subindo. Isso aqui é a parte interna, ok? A peça D, nós vamos ter que encontrar o local correto dela. Tem que colocar mais um pino. Agora sim. Na sequência nós iremos parafusar, porque aqui é a parte interna. Então nós vamos agora achar o local da peça D. Ok, tá retinho aqui e aqui também tá correto. Então vamos pinar. Agora só parafusar. Então, pessoal, as duas peças ficaram nessa posição, tá? Tá aqui, ó. Essas são as posições. Na sequência, depois nós vamos colocar a base do assento e, se necessário, um reforço na parte de baixo, tá? Como é uma peça pequena, talvez não seja necessário. Nós vamos usar as duas peças de 48,6 centímetros, vocês vão ver essas duas peças aqui, que vamos chamar de peça G, essa peça aqui. Lembre-se que nós fizemos aqui os arredondamentos na parte de baixo e nesse lado aqui tem um ângulo de 10 graus, tá? E aqui, ó, na parte da frente, daqui 13,3 centímetros nós fizemos o furo e 3,5 para cá. 13,3 e 3,5 para cá. Na sequência, nessa posição, nós usamos essa outra peça aqui, 39,4 por 9,5. Lembre-se que essa peça nós fizemos um arredondamento em um lado e o ângulo no outro. Esse ângulo, que também é de 10 graus, se não me falha a memória, esse ângulo também é de 10 graus, nós vamos alinhar essa peça com essa e vamos fixar. Chamaremos ela de peça F. Veja, a posição é essa por dentro, tá vendo? Posição por dentro, parafuso para frente, ângulo de 10 graus para trás. A outra peça, a peça é fixada ao contrário, veja, na parte interna com o mesmo procedimento. Então ficará dessa forma, ok? Peça G, peça F. Vamos lá, olha pessoal, para a gente iniciar, eu terminei montando e não gravando. Vai começar a sair as medidas dos assentos, as que faltavam, tá? Aqui nós vamos colocar duas peças de 9,1 centímetros. O correto é 9,1,5 mais ou menos, mas se você conseguir chegar em 9,1,5 tá bom, se não, 9,1 é o exato, não menos que isso, por 48 centímetros. Então são duas peças. Nós vamos colocar ela rente aqui, tá vendo, ó? Rente com a madeira aqui.
Porém, essa medida é para que daqui para aqui sobre 1 centímetro, tá bom? Um pouquinho mais, mas essa é a medida correta. Depois de montado, a gente vai ver se precisa colocar algum reforço na parte de baixo. Isso também vai sair depois. Nesses dois furos aqui, ó, furo desse lado e furo desse lado, na parte interna, faça um rebaixo. Eu usei aqui um escariador para fazer esse rebaixo, um escariador, mas você pode estar usando uma broca mais grossa para estar fazendo isso, tá bom? Tem que ter, por quê? O parafuso de 4 centímetros ele vai ficar rente com as duas peças, então eu não quero que sobre para que não afete as articulações. Então a cabeça tem que ficar embutida e que se sobrar aqui, que seja pouco para poder a gente tirar, ok? Então vamos iniciar a próxima parte. Essa peça aqui, ela vai da seguinte forma, por fora, aqui ó, por fora, opa, é assim, ela vai por fora e vai entrar aqui, eu quero que esse parafuso fique embutido aqui. Então eu vou escariar um pouco mais que não for o suficiente. Aí entre as articulações, coloque uma arruela, aqui, aí vai colocar do lado de cá, e uma porca autotravante no outro lado, tá bom? É a porca que tem um nylonzinho no fundo, tá bom? Dentro dela. E é exatamente assim que a gente vai montar as duas peças. Vamos lá. Na sequência, nós vamos montar a outra parte para dela sair também a medida dos bancos do outro lado.